Olá, aventureiros de plantão! Estão prontos para mais uma exploração urbana? Olá, aventureiros de plantão! Estão prontos para mais uma exploração urbana? Eu sou uma Urbex, que significa exploradora urbana, e este é o Mundo Urbex, o primeiro programa sobre exploração urbana do Brasil. Semana passada mostramos a vocês as ruínas da Fazenda São Bernardino, uma fazenda de estilo neoclássico construída em 1875, um lugar com muitas histórias curiosas sobre Dom Pedro II, que gira em torno de suas idas e vindas para a então Casa de Campo. Descobrimos que tinha muito mais história escondida naquelas ruínas, porque ali teria sido um ponto de encontro importante para grandes figuras da época e possivelmente uma das primeiras lojas de maçonaria da região. Já no episódio de hoje, o mistério continua, porque ali perto, a poucos quilômetros, iremos explorar um sítio arqueológico que ainda abriga o antigo Porto Iguaçu, de onde havia uma passagem secreta e subterrânea para a Casa de Campo de Dom Pedro II. Mas para quê? É isso que a gente vai descobrir aqui na exploração urbana de hoje. Para começar, você já percebeu que nós aqui no Mundo Urbex gostamos de uma aventura com um toque de mistério e assombração, né? Então, que tal dar uma passadinha no cemitério? Calma, que isso faz parte da história da região do Porto Iguaçu. Na verdade, são dois cemitérios. Um cemitério dos negros, escravos, e um cemitério dos brancos, os aristocratas da época. E eles são divididos por uma única rua e próximos a uma capela. Chega de papo, vamos para lá, Urbex, ver as ruínas do que sobrou? Acabamos de visitar a Fazenda São Bernardino e agora nós vamos explorar o cemitério dos escravos e o cemitério dos brancos, como é chamado. E fica bem aqui pertinho. Rua, a gente tem uma capela e aí ali o cemitério dos ricos, eles eram enterrados ali, se você pode olhar, o próprio portal todo imponente, e ali em cima onde você vê aquelas luzinhas bem pequenininhas é o cemitério dos escravos. Até hoje o cemitério dos escravos é utilizado e o cemitério dos ricos foi completamente abandonado. Agora a gente está começando a subir aqui no cemitério dos escravos, que fica muito próximo à Fazenda São Bernardino. Aqui eram enterrados escravos, mas até hoje esse cemitério ainda é utilizado. O cemitério de escravos, que fica em Tinguá, foi construído nos primeiros anos de 1800. E aqui foram enterrados em valas comuns negros, indigentes e brancos protestantes. Já que os negros escravos não podiam ser enterrados no mesmo solo que os brancos, foi essencial a construção desse local. O Vitor tinha dito pra gente não vir aqui porque na época muita gente morreu com febre tifoide. Até hoje, o lugar é usado para enterrar indigentes e bebês que nascem mortos. Observem as cruzes, são negras e não há nenhuma identificação de quem está enterrado ali. Essa sequência é a sequência... Mas isso tinha uns lápides, né? A poucos metros daqui foi construído o cemitério de Nossa Senhora do Rosário, que está desativado e em ruínas. Ele era e é popularmente conhecido como o cemitério dos ricos e foi utilizado para os sepultamentos dos integrantes da elite local. A história é a seguinte: no início do século XIX, foi necessário começar a construir cemitérios. Isso porque até então, católicos ricos nunca eram sepultados dentro de tumbas nas paredes. Eles eram enterrados em sepulturas sob o piso das igrejas que eram administradas pela irmandade religiosa a que o defunto pertencia. Mas um decreto do governo proibiu a partir de 1840 que qualquer sepultamento fosse realizado dentro de igrejas. Por isso,
foram criados os primeiros cemitérios para atender às elites, surgindo assim os Campos Santos, como eram conhecidos, localizados ao fundo ou na lateral de cada igreja. É o caso desse aqui, que foi construído ao lado da igreja de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, que ficava bem aqui onde hoje só existe essa torre sineira para lembrar a história daquela época. O cemitério de Nossa Senhora do Rosário foi desativado em 1875 e está completamente em ruínas. Agora vamos à história da igreja Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu. Essa foto mostra como era o lugar. Ela começou como uma pequena capelinha construída pelo militar José Dias de Araújo, próximo à casa dele. No princípio, foi uma capela simples e escondida na bonita paisagem que testemunhou a fé católica dos primeiros colonos de Iguaçu. Mas em 1751, o bispo do Rio de Janeiro, Dom Frei Antônio do Desterro, concedeu ao povo de Iguaçu a igreja de Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu. Foi então criada a paróquia no dia 24 de janeiro de 1755. Feita de pau a pique, a igreja com o tempo começou a ruir e o povo começou a construir uma nova igreja de majestosa arquitetura que ficou pronta em 1795. Hoje a Torre do Campanário é só o que resistiu da igreja de Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu. É isso aí, Mundo Urbex está só começando e você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Deixa o seu comentário, dê a sua sugestão de exploração urbana e de lugares que você acha que precisam ser explorados pelo Mundo Urbex. No próximo bloco, vamos conhecer o que sobrou do antigo Porto Iguaçu, ver como o proprietário do sítio cuida da região e resgata itens históricos valiosíssimos. Não sai daí porque o Mundo Urbex volta já já. Estamos voltando com mais um Mundo Urbex. Você já mandou a sua mensagem pelo nosso WhatsApp aqui? Anota, envia, diga o que você está achando do nosso programa. A sua opinião é muito importante para a gente continuar explorando lugares históricos pelo Brasil. Hoje estamos na região de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, explorando as ruínas do que há mais de 300 anos foi a Velha Iguaçu, região importantíssima pela riqueza de produção de café, açúcar, mandioca, ouro e que hoje ainda se pode encontrar alguns vestígios em ruínas históricas. Logo após visitar os dois cemitérios, pegamos a estrada rumo ao sítio arqueológico que ainda abriga o Porto de Iguaçu, no Rio Iguaçu. Esse porto foi o segundo mais importante do estado do Rio entre 1830 e 1860. Exportava-se café, feijão, mandioca, ouro. Aliás, muito ouro passou por ali vindo das Minas Gerais, viu? A região da província de Minas Gerais utilizava este porto que ficava na então Estrada Real do Comércio, por considerar a rota mais segura para transporte de valores. Assim como muita coisa de valor passava por ali, muita gente importante também passava. Justamente por isso, Dom Pedro II teria ali também como uma região estratégica e cercada de cuidados especiais. Mas tem um mistério maior que envolve a nossa aventura de hoje e que você vai ver na exploração. Assim que chegamos ao sítio, ouvimos dizer que tinha uma lenda. E quando tem uma lenda que conta algo, ou um boato histórico, diz que poderia ter acontecido ali, a gente não se aguenta aqui no Mundo Urbex e a gente vai investigar. Porque onde há uma lenda, tem uma boa história. Continuando a nossa exploração, vamos até onde muito dessa história é contada, no Porto de Iguaçu Velho. Localizado no início da Estrada Real do Comércio, hoje as ruínas do porto estão dentro das terras de um sítio do seu Alan, que nos recebeu com muito carinho para contar essa história. Tudo bom? Prazer, Jaque. Tudo bem? Esse aí é o seu Alan, um entusiasta da história local e que está cada vez mais entusiasmado com as descobertas que tem feito na região. É isso aí mesmo. Falando com ele aqui que ele me prometeu um negócio. Quero ver se ele vai me mostrar hoje. O que é? É um segredo. O Vitor já chegou querendo saber do túnel. Calma, né, meu amigo? Vamos devagarinho. A informação, quando é secreta, requer calma. Mostrar a boca do túnel. Exato, mostrar a boca do túnel que vinha Dom Pedro II, parava aqui e iria até essa casa, né, até a fazenda, através desse túnel. Só que isso é uma lenda. Você me prometeu isso há mó tempão já. Você me prometeu. Você falou, a próxima vez que você for lá, eu te mostro. Foi aqui que, no século XIX, foi construído um dos primeiros portos do município. Era o Porto Fluvial de Piedade do Iguaçu, onde a produção agrícola da região e o ouro de Minas Gerais e Goiás eram embarcados.
É uma área gigantesca e hoje está no processo de delimitação para a criação de um sítio arqueológico, mas ainda anda a passos lentos. Aqui era o Porto do Iguaçu, né, onde que escoava as mercadorias a Vila do Iguaçu, né, cultivo de laranja, café. Você subir aquela colina, aquele morro ali, você olhar, você vê o queimador da refinaria do Duque de Caxias. E quando o céu está de brigadeiro, você consegue ver o espelho da Baía de Guanabara, a água. Então é 20 quilômetros, tu fazendo pelo Google por cima, fazendo através do rio, 20 quilômetros e 400 metros, 20.400 metros até a Baía de Guanabara. Eles descobriram as Minas Gerais, aí é que está a história legal. Quando eles descobriram as Minas Gerais, o que acontecia? Eles escravizaram os negros e os índios. A gente sabe, todos nós somos descendentes um pouco de negro e de índio, todos os meninos. Eles não se aceitavam, um ou outro aceitava. E tinha negros também que fugiam. E eles fugiram. E o caminho das Minas Gerais, eles iam obrigados a levar duas coisas importantes para os mineiros: sal e açúcar. Porque não se vivia sem. Gordura, carne, isso aí eles arrumavam na mata. Resumo, os negros que fugiam, e os índios, saqueavam as carroças com mantimento, esse tipo de mantimento. E na volta que eles vinham com ouro, eles também, os negros, não, vamos roubar ouro também. Começaram. Aí o que o homem mandou fazer? Vamos botar uma guarda municipal. Aí fizeram a primeira guarda. Não vamos pavimentar, aí pensaram em pavimentar. Pavimentaram e botaram a guarda. Aí só que prendia e tinha que executar. Não, vamos fazer a delegacia. Fizeram a primeira câmara e a primeira delegacia. Foi aqui ainda? Tá lá. Então, e aqui chegava a embarcação então para carregar com mercadoria e sair? Carregar. A 200 metros daquela torre ali é o Rio Iguaçu, né? Iguaçu indo Ele chegava Rio Largo. Rio Grande. Rio Grande, Rio Largo. Né? Em 2011 houve uma... Todo ano inunda, esse ano inundou. Só que em 2011 só ficou 6 degraus do lado de fora. E a parede quando baixou, dia 31. Dia 1º de 2012 eu cheguei aqui. A parede estava A última vez que eu vim aqui, Zuzana, eu fiquei triste, quase chorei, fiquei, para mim foi, que eu sempre cuidei, zelei. Como o seu Alan disse, aqui se perdia muita coisa e ele sempre acha algum resquício dessa época. Eu passei o trator ali para plantar, aí eu disse, não, só um negocinho aqui. Aqui tem várias coisas, que eu falei para a mulher, olha aqui, um dos maiores vestígios está aqui na palma da minha mão. Aqui também tem algumas coisinhas, tudo do tempo, chapa de cobre, que é que usa isso com prego? Isso é daqueles tempos deles mesmo. O que o Alan está nos mostrando são vestígios de louças chinesas, garrafas francesas, moedas imperiais, produtos que passavam pelo porto naquela época, comprovando que ali era um grande entreposto comercial. Dá uma enxadada ali no chão e ainda sai moeda? É difícil, né? Mas às vezes acontece, Aquela vez tu cavucou ali e achou um monte, lembra? Às vezes acontece. Agora vocês nem imaginam o que encontramos. Várias peças que eles acharam no quintal e guardaram, restaurando uma a uma. Cada peça encontrada numa área, então a gente procura não... Essas foram encontradas num local, aí essas aqui também... Essas são... Elas têm nomes, inclusive, né? E essa daqui, por exemplo, que aqui a gente vê que tem só pedacinhos, né? Aí você vai colando. Eu vou tentando. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pois é. É porque eu tô lavando as peças ainda, olha ali, ó. E aí Depois que seca, eu vou separando o material por cores, por textura, porque cada garrafa é um trabalho único por dentro. Você pode reparar aqui, ó. Ó, isso aqui já é uma garrafa, tá vendo? Ela já tem essa textura. E essa aqui já tem esse tipo de textura. E por aí vai. E a coloração também altera bastante. Muito legal, né? E é uma terapia pra você? Eu amo fazer. Eu adoro. Eu amo. Meu marido fala pra mim, você é louca? Eu falo, não sou não, eu gosto. Então, mas você sabia que você tá fazendo um trabalho de arqueologia, né? Não deixa de ser. Não uso a tecnologia que eles usam, entendeu? Sim. Mas assim... Mas você recupera as peças, né? Isso aqui era uma tinta que se usava pra carimbo, né? Aqui tá tinta roxa, aí tá o nome. Mas... Tinta roxa de Monteiro. Fala pra ele sobre isso aqui. Você vê que o sentido da corrente é assim, ou ela assim, outra assim. Isso aqui tinha mais uma que ia no braço e tem a da perna, que o cara puxava na corrente para, dependendo da altura, a posição que o cara podia ficar. Um negro alto, um negro baixo, um índio alto, um índio baixo. O completo tá no IBAP, no IPAB. Que a gente doou. Eu tenho um diploma legal que o IPAB me deu de preservação. De doação. Obrigado pelas peças doadas. É um troço legal que ele me deu. Eu tenho esse quadrozinho. Desde quando eu vim morar aqui, eu sempre fui muito curiosa com essa área aqui. Sempre, sempre. Aí, toda vez que eu passava, eu vi uma loucinha, ai gente, que pintura linda. E eu sempre
muito apegada. Quando passou o trator, que eu encontrei as peças, aí eu falei, não tem como deixar isso ficar dentro da terra, eu preciso resgatar. E comecei a tirar. Foi brotando, né? Essas peças aqui eu escavei com 3 dias de escavação. É mesmo? Poderia ter pego todas elas inteiras, não peguei porque o trator acabou, Aí eu vou colando, tá vendo? Vou unindo. Aí você parando, ó. Essa daqui molhou, pegou sereno. Aí já tem que tirar a sacola, repor tudo de novo. Mas eu acredito que eu vou conseguir montar bastante coisa aí, mesmo que não 100%. Perfeitamente. Mas já vai dar pra ter uma boa noção de como era. Nossa, que lugar incrível! E ainda tem mais pra mostrar, hein? Vocês viram que incrível esse casal? E toda a preocupação com a história da região? Imagine só, a importância que esse lugar tem, gente. Boa parte da história imperial passou por ali e ainda está enterrada. Anos e mais anos de acontecimentos. E eles ali tentando recuperar tudo, sem nenhuma ajuda governamental, sem incentivo, apenas boa vontade e não deixar a história virar pó só, né? Bom, vamos para mais um intervalo, não sem antes te lembrar que você pode falar com o Mundo Urbex através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp. Sugira pautas, faça seu elogio, dê a sua opinião, aquele comentário legal nas nossas redes que deixa a gente aqui do Mundo Urbex muito feliz. Vai ficar cheio de orgulho e com muita vontade de continuar explorando lugares em ruínas pelo Brasil. Não deixa de comentar, combinado? O Mundo Urbex volta já já. Estamos de volta com o Mundo Urbex. Já deixou seu comentário em nossas redes sociais? Anota nosso WhatsApp e nos envie uma mensagem, diga o que você está achando do programa de hoje. E para você que está chegando agora, ainda dá tempo de explorar com a gente. Hoje é dia de desvendar segredos, mistérios de arrepiar. Olha só o que já exploramos hoje. Passamos pela Fazenda São Bernardino, Cemitério dos Escravos, Cemitério dos Brancos e agora estamos em um verdadeiro sítio arqueológico cheio de vestígios do passado imperial. Mas pensa que esquecemos a história sobre o túnel secreto que passa por baixo da propriedade do Alan e que era usado para levar ouro até a Fazenda São Bernardino? Não esquecemos nada, é pura estratégia para deixar o seu Alan mais calmo. Vê se assim ele conta pra gente, né? Onde é que está localizado no seu terreno. Vamos com calma. Estamos no sítio do seu Alan, que abriga os vestígios do antigo Porto Iguaçu, o segundo porto mais importante do Brasil imperial. Ali, ele e a mulher fazem um trabalho de pesquisa e restauro de peças que praticamente brotam da terra querendo contar a sua história. Poxa, continuamos tentando achar o túnel que seria usado por Dom Pedro II para chegar à Fazenda São Bernardino, que seria uma loja maçom e onde Dom Pedro II recebeu o grau máximo da maçonaria. Mas parece que o seu Alan está com medo de nos mostrar o lugar. Será que a gente vai conseguir chegar até ele? Mas pelo menos já conseguimos ver que onde há fumaça, há fogo. E parece que essa história é real mesmo, viu? O que o seu Alan nos mostra é uma parte que está alagada de uma passagem de água que tem uma estrutura em forma de arco. Ele explica que não dá para entrar, mas que em seu interior existe algo ornamentado, o que sugere que era para ser visto. E se era para ser visto, não é uma passagem de água, e sim um túnel. Tá, até meu pé já tá na água já. E é claro que a gente não se contém, né? Olha onde o Lioche vai parar. Eu não posso negar que também queria ter me jogado lá dentro. Mas ele foi primeiro e viu que não adiantava nada, né? Que a gente não ia conseguir entrar. Isso aqui era o córrego lava-pé. Os escravos, as pessoas antigamente, que vinha no mercado fazer as compras, muitos aí chegavam aqui, se lavavam aqui para entrar no mercado, né? Aqui era a câmara e a cadeia. Aqui tinha uma história que o Luiz me contou uma vez, falou, aqui tem um negócio de maçonaria. Olha, gente. Olha o chão todo com aquela mesma pedra. Tem um negócio de maçonaria aqui. Essa outra parte de sua propriedade nos mostra que além do Porto Iguaçu, ali ao redor existiam várias construções, como o mercado ao lado do córrego Lava-Pés e quem diria, ali também havia um fórum e uma cadeia.
Era um o ferrolho do portão, tá vendo? Aqui, e aqui tá a marca dele, ó, o trilho dele, ó. Isso aí. Olha o trilho dele aqui, ó. Entra na delegacia pra gente. Entra na delegacia aí. Na delegacia não, vou entrar no fórum. Vai entrar no fórum, na delegacia não. Vou entrar no fórum. E tudo isso ficava ao redor da Estrada Real Comercial, que atravessava a propriedade do seu Alan. Essa daqui foi uma estrada construída pelos escravos, né, Liac? A tal da Estrada de Indústria e Comércio, uma das primeiras, talvez a primeira do Brasil, seja essa daqui, a primeira via pavimentada. Uma das únicas coisas que a gente não conseguiu ver, mas que a gente sabe que tem por aqui em algum lugar, é o túnel por onde Dom Pedro II desembarcaria, entraria nesse túnel que sai lá na fazenda onde a gente esteve. Então, tem dois aspectos, duas variáveis que fazem a gente crer que não é nada impossível essa história. Um são os maçons, porque eles têm essa característica de segredo e de enclausuramento de histórias. E dois é a distância, nós estamos falando numa distância muito curta. Mas e a história do túnel, hein? Será que o seu Alan não vai entregar o ouro? Lembro. Eu me lembro. Só faltou isso, esse é o grande desfecho da reportagem. Ô Luciano, mostra pra gente, por favor. Olha aí, até a esposa do seu Alan fala da passagem secreta. Ai, meu Deus, agora eu sei que ela existia mesmo. Mesmo não vendo, eu acredito. Aqui não tem a porta? Não tem a portinha lá? Sim. Então. Ela tá com a pedra de ventilar. Ela é assoreada. Assoreou? Desmorinou. Ai, caramba. Eu entrei menos de meio metro, foi muito, mas estava eu e minha cunhada. Aí imagina. Tá cheio de morcego. O primeiro morcego, ali eu entrei abaixada. Quando eu vi o primeiro morcego, assim, lembra que eu fiquei com medo também? Vocês ouviram o que eu ouvi? Ela disse que entrou lá. Então pronto, existe essa passagem secreta. Ele não quer realmente mostrar, acho que a gente tem que respeitar. Fica para uma próxima oportunidade. A história começou a surgir, vai continuar como lenda, porque existe algum motivo por trás disso de não contar. Mas isso é instigante. A preservação das lendas também é tão importante quanto do patrimônio. Mas aqui, para deixar bem claro, que é aquela parte onde a gente viu que tem uma passagem da água do córrego dos Lava-Pés. Isso. Provavelmente no meio desse túnel tem uma passagem secreta que levaria até lá adiante. Exato. E faz todo sentido pela distância e pelo direcionamento, e pelo vetor. E agora eu te pergunto, por que a passagem secreta? Justamente porque a região toda é tomada, né? Exatamente, por saqueamentos. Então, quando a riqueza começou a se desenvolver, o olho grande de determinada faixa da comunidade passou a ter interesse em saquear a riqueza que transportava por aqui. Tanto que essa estrada aqui ela foi pavimentada, talvez seja a primeira do Brasil, para facilitar inclusive o deslocamento dessa riqueza, para que fosse menos atacada e fosse mais vista e fosse mais segura para transportar. Fazendo, limpando a rua. Essa calçada você fez ou era original? Não, original. Não, você viu? Que não existia, né? Eu fui destapando ela. Sim. O conceito de calçada já se apresenta aqui. Mais um ponto para o seu Alan, que além de manter limpa a estrada antiga real do comércio, ainda acabou redescobrindo trechos que estavam soterrados. Mas enquanto Alan nos explicava isso, uma entrada de um buraco chama a atenção de Vitor, que se lembrou do lugar. Para a agonia do seu Alan, que não esperava que descobríssemos o tal túnel secreto. A portinha é por aqui, né? No meio aqui assim, mais ou menos, né? A portinha, né? Aqui assim, né? É aqui assim, portinha né? do quê? A portinha. O passagem secreta. Aqui embaixo. O que passava para lá? Era os maçons desciam aqui, não queriam ser vistos? E transporte também de valores, né? Aí também já me fala, pô, mas o Dom Pedro já passou aí com a Marquesa. Para escapar, né? Tem que andar assim. Não pode não conseguir ficar aqui. Eu falo, pô, será que o cara andava assim até lá? Pô, será que Marquesa aí, né? Que sacanagem. Mas será que arriou mesmo, Solan? Será que arriou mesmo? Arriou. Muito? Agora não, aí tu não dá pra tu saber, tu tem que ir tirando. Mas de repente tirando, dá tem que ir calçando, né? Pra tu ir tirando, tem que ir calçando. Porque o assoreamento faz com que fique baixo. Talvez tivesse pelo menos a altura da pessoa, né? Tava, né? Tava, eu abaixei isso aqui só. Você lembra de ter visto, né? Lembro. Uhul! É aqui mesmo! Mas não podemos passar porque está assoreada. Ah, mas tudo bem, né? Agora sim eu saio feliz. E eles também. Muito obrigada por dividirem essa história com a gente. Agora ela vai ser eternizada.
Finalmente, seu Alan mostrou onde estaria a entrada do túnel, que precisa ser desassoreado para ser investigado. Quem sabe a gente não volta lá para desvendar essa lenda do túnel secreto, não é? Mas você deve estar se perguntando por que esse lugar acabou e virou ruínas. Foram vários motivos. Na verdade, sempre é um conjunto de fatores que contribuem para o abandono total. Nesse caso do Porto Iguaçu, um dos grandes motivos do abandono da região foi justamente a ocupação da Baixada Fluminense. O desmatamento exagerado que fizeram com que o Rio Iguaçu sofresse cada vez mais o assoreamento e perdesse o leito navegável. Depois, o progresso com a construção da ferrovia Pedro II, que não se localizava próximo ao porto, fez com que o processo de embarque de cargas já não fosse mais tão interessante por ali, né? E também as frequentes doenças, como a malária e tifo, com o aumento da massa populacional e a falta de políticas de saneamento, acabaram por afastar o interesse pela região. O vilarejo acabou por se mudar para mais perto da novíssima estação de trens Pedro II e o antigo vilarejo começava a virar história do passado. Pois é, gente, Mundo Urbex fica por aqui, mas a semana que vem tem mais. Olha, não se preocupe porque a aventura continua e tem muita ainda pela frente. Deixa seu comentário nas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp do programa. A gente adora ouvir o que vocês estão achando do Mundo Urbex, combinado? Até semana que vem!